Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Otto 3D no YouTube. Na aula de hoje iremos falar sobre a ferramenta Offset. A ferramenta Offset, ela cria linhas equidistantes ao esboço já previamente criado. Isso é uma ferramenta de extrema utilidade que garante que nós iremos produzir o mesmo contorno daquele esboço previamente criado. Não é necessário fazer manualmente um contorno para garantir que iremos obter a mesma geometria, vamos dizer assim. Então eu vou abrir aqui o meu FreeCAD, vou selecionar aqui a Workbench Parte Design. O caminho é sempre o mesmo, eu criar um novo documento, criar um corpo e criar um sketch. A partir disso eu seleciono, no caso, um plano XY e com o uso da ferramenta B-Spline eu vou criar aqui um esboço sem definição, geométrica, aleatório, para garantir que iremos fazer a cópia. Muito importante fechar, pronto. Estamos garantindo aqui então o fechamento do esboço. Se não tivéssemos a ferramenta Offset, nós teríamos e quiséssemos criar uma linha equidistante, nós teríamos que fazer manualmente essa linha. Então, certamente nós não iremos conseguir copiar, no caso deste objeto que não tem não é definido, não é como um círculo, como um retângulo, por exemplo. Então, eu teria que traçar as linhas e medir ponto a ponto para garantir que o contorno seria o mesmo. Então não é o caso, vamos cancelar essa operação e vamos encerrar aqui o esboço para então criar o offset desse modelo aqui sem definição, com curvas que não são exatas. Então vamos criar aqui, vamos para a ferramenta Part. Em Part, dentro do menu eu escolho o 2D Offset. Vejam que automaticamente ele já cria uma linha ao redor. Nesse caso aqui eu vou fazer com 4 milímetros, para ter um pouco mais de amplitude e poder enxergar a operação. Vou pedir para preencher o offset. Vou preencher o offset. Por que eu vou preencher o offset? Porque é neste ponto que eu quero fazer a extrusão. Então eu coloco um Fill Offset. Para quem usa a versão em português, você vai encontrar aqui preencher o offset. Então eu aplico OK. Seleciono a parte, a linha que eu pedi para preencher e vou aqui na extrusão. Vou deixar aqui em 10 milímetros, dou um OK. Então é isso, veja que ele já criou o sólido sobre o offset. O offset então acompanhou o objeto que foi desenhado inicialmente como esboço. E isso é uma ferramenta muito útil, ela pode ser aplicada para diversas geometrias. Podemos fazer aqui, claro que para um retângulo seria desnecessário, mas como parte do exercício nós podemos fazer um aqui. Vamos criar aqui novamente, novo documento, no XY. Vamos criar então aqui um círculo ao centro, sem medida definida. Vou encerrar. E vou novamente em Part 2D Offset. Já criou aqui, vamos colocar também 4 milímetros e vou pedir para encher o offset. OK. Eu seleciono o que eu quero preencher e aplico a extrusão. Então, basicamente é isso. Funciona perfeitamente. A ferramenta Offset pode ser muito útil na criação de capas, por exemplo, para objetos, Essas capas por exemplo, para telefone, você tiver o telefone, o formato do telefone, você pode copiar o formato, então utiliza a ferramenta Offset para criar uma capa, uma espessura. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo e não esqueçam de seguir o nosso canal. Muito obrigado e tenham um bom dia.